continue sendo excelente. Amém. Pastor Vanderlei Gonçalves. Esse é o homem. Sem mais delongas, eu quero convidar você para que abra a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 4, no verso 1 em diante. Hoje nós estaremos falando sobre implementando a justiça e a equidade do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é implantando a justiça e a equidade do Senhor. Se encontra em Colossenses, no capítulo 4, verso 1 em diante. Para mim é um grande prazer estar com vocês aqui. Vocês sabem que do nosso coração, né, essa amizade que tem surgido aí no Golden Goal. E o Golden Goal é um trabalho fantástico, é um trabalho maravilhoso. E é um trabalho assim que emociona os nossos corações, né? Muitas pessoas estão sendo curadas aqui nesse movimento, irmãos. Muitas pessoas estão sendo edificadas, abençoadas. E eu fico muito feliz de participar da 79ª reunião Golden Goal. Isso é muita bênção. Pastores de Belo Horizonte, da região metropolitana, estão se reunindo para orar durante 69 semanas ininterruptamente. Isso é um milagre. E nós sabemos que o princípio da oração é um princípio muito abençoado, mas nós muitas vezes capengamos para unir pessoas e unir pastores em oração por um longo tempo que temos reunido. Então você que nos assiste, você que é nosso web espectador, em nome de Jesus, saiba que nós estamos orando por você. O Golden Goal, um movimento aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil, ora pela sua vida, ora por você, ora pela nação brasileira, ora pela presidência da República, ora pelas autoridades instituídas, e nós estamos aqui nesta hora também para meditar sobre a palavra de Deus e aprender sobre como implementar a justiça e a equidade do Senhor. Então veja aí, o verso 1 em diante de Colossenses capítulo 4, verso 1 em diante, e eu quero ressaltar que este texto e também esta meditação é fruto dos nossos momentos, juntamente com o pastor Múcio, na igreja Batista Nacional Shekinah, no bairro Minas Caixa. Então ali temos nos reunido geralmente de terça a sexta-feira. Eu nem todas as terças, geralmente nas sextas, mas ali naquele tempo temos aprendido muito com a irmã Márcia, com o pastor Múcio e toda aquela turma que se reúne às 5h30 da manhã, e ali tem sido bênção para as nossas vidas. Então, diz a palavra do Senhor: vós, senhores, fazei o que for de justiça e de equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor do céu. Então você vê que o título da mensagem é o versículo 1. E o verso 2 diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. O verso 3: quando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. O verso 4: para que manifeste como me convém falar. O verso 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, irmãos, a grande pergunta que não quer calar nesta tarde é como que eu, você, nós, Golden Goal, a igreja brasileira, pode implementar a justiça e a equidade do Senhor na nossa sociedade. Muita gente está escrevendo sobre este assunto. Então os reformados, também os irmãos das igrejas renovadas, os irmãos até os neopentecostais, os pentecostais estão escrevendo sobre este assunto, sobre justiça e equidade.
Tem um amigo nosso, pastor, que falou, né, no nosso momento de futebol. Ele se apresentou, né, no momento de futebol, e naquela roda ali ele disse que haverá e está havendo um grande avivamento sobre o Brasil. E esse avivamento ele vai passar pelo movimento social. Então nós precisamos entender que para que possamos implementar de fato de verdade o reino de Deus na terra, como já está presente em Cristo Jesus, nosso Senhor, através da igreja e da sua agência, nós precisamos ter algumas estratégias que Paulo orienta aos colossenses sobre isso, amém? Então, esta palavra foi dada aos irmãos de Colossenses, e nós estaremos aprendendo com Paulo e com os irmãos de Colossenses sobre isso. Então, a primeira coisa que Paulo nos orienta está no verso 2. Então, a primeira coisa: perseverai em oração. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender para implantar a justiça e a equidade do Senhor, precisamos perseverar em oração. A palavra aqui, ela né, quem gosta muito de português, esta palavra aqui é uma palavra muito interessante. Ela é uma ordem, um imperativo: perseverar. Então não está te fazendo um convite, não está nos fazendo um convite. Nós precisamos perseverar em oração. O Senhor, Ele fala a Paulo e aconselha aos Colossenses para que nós perseveremos em oração. E esta palavra perseverança, eu tenho estudado sobre a palavra perseverança no Novo Testamento já há mais de 20 anos. E, por incrível que pareça, existem várias palavras sobre perseverança, tá? No Novo Testamento, que está escrito lá, perseverar, só que de diversas maneiras diferentes. Então, esta palavra aqui, ela é diferente da palavra perseverar, né? Lá de Mateus capítulo 24, verso 13, onde fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é essa palavra que está aqui. E também aquela palavra que se encontra em Romanos, no capítulo 5, no verso 4, onde fala sobre perseverança também, né, que é uma palavra que está associada à paciência, que está associada à longanimidade, que também é perseverança. Então, esta palavra perseverança não é a mesma palavra de Mateus capítulo 24, verso 13, nem é essa mesma palavra. Mas essa palavra perseverai é a mesma palavra que se encontra em Atos, no capítulo 2, no verso 42, que fala lá: e perseveravam em oração, no partir do pão, nas orações. Inclusive, olha só, o texto está em consonância com o texto de Atos. Então você percebe, meu irmão, você que nos assiste, você que está aqui presente, a Bíblia, ela realmente é algo assim muito interessante, algo fantástico. Ela está interligada entre si. E Paulo aconselha os Colossenses, e o Espírito Santo nos aconselha hoje, que nós precisamos continuar perseverando em oração. Amém. Nós não podemos deixar com que os nossos joelhos fiquem trôpegos. Precisamos continuar perseverando em oração. Mas é interessante que não é perseverar em oração de qualquer forma, tá? Porque esta palavra perseverar aqui, ela tem um sentido diferente dessas outras palavras. E eu não queria entrar na profundidade do grego dessa palavra, mas eu quero dizer o seguinte: que o que esse texto quer dizer? Perseverar em oração aqui é o seguinte: se alguém te convidar para parar de orar, ore mais um pouco. Esse é o sentido, né? Perseverar em oração é sempre estar orando continuamente, constantemente, para a glória do Senhor. E uma coisa que Paulo nos aconselha aqui é que nós devemos velar com esta oração, com ações de graças. Por quê? Porque a nossa tendência na oração é começar a oração agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado, mas Senhor, me dá um tijolo, Senhor, me dá um saco de cimento, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, me dá um marido, Senhor, me dá não sei o quê, Senhor, me dá um carro novo, Senhor, Nós precisamos parar de ser egoístas na oração e precisamos velar em ações de graças. A Bíblia fala, irmãos, que devemos nos regozijar sempre, como diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16. E logo no 17 fala, orai sem cessar. E no 18 fala, né, em tudo da graça. Então quer dizer que a oração ela deve ser regada e deve ser cercada com ações de graças. Precisamos parar de ser egoístas. Precisamos orar com ações de graças ao Senhor. E Ele, com certeza, pela sua onipotência, onisciência, onipresença, fará muito mais do que aquele que chega à ponta da nossa vida, como diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? A segunda coisa
que nós observamos no texto, né? O texto está falando para a gente. O verso 3 fala, em segundo lugar, orando também juntamente por nós. Quer dizer o quê? Paulo está pedindo uma oração para ele. Então veja bem, como que eu, você e nós, no tempo contemporâneo, vamos orar por Paulo se ele morreu? Então ele está dizendo o seguinte: olha, ore pelas autoridades, ore por mim, que sou líder de vocês, ore por mim, que estou escrevendo essa carta, mesmo que estando preso. Por quê? Porque é interessante que no verso 4 ele fala que ele também está preso, não só fisicamente, mas ele está preso pelo comprometimento e pelo compromisso que ele tem com a palavra de Deus. Então é importante que entendamos que para poder implantar a justiça e a equidade do Senhor, nós precisamos orar por nós mesmos. Nós precisamos pedir o povo da igreja para que ore por nós, sem vergonha. Porque às vezes as pessoas, os membros da igreja, acham que nós somos super-heróis, que nós não precisamos de oração, que nós não precisamos ser revestidos e cobertos com palavras de oração, palavras de intercessão. Precisamos pedir ao povo para que ore por nós. Precisamos nós orar uns pelos outros. Precisamos nós orar pelas autoridades competentes. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Em primeiro lugar, dentro desse ponto, para que nos abra a porta da palavra. Irmãos, nós às vezes estamos capengando sem ouvir a voz de Deus, e às vezes copiamos palavras de internet, copiamos palavras requentadas, sendo que podemos buscar na presença do Todo-Poderoso o alimento sólido para nós, para que possamos passar esse alimento sólido, cheio de vida, fresquinho para a congregação. Então, em nome de Jesus, peça ao povo para que ore por nós, para que nos apresente a palavra, a porta da palavra, assim, a fim, em segundo lugar, nesse ponto, a fim de falarmos os mistérios de Cristo. Irmãos, tem muito mistério de Cristo que nós não conhecemos, que ainda não nos foi revelado. A palavra de Deus, ela é a revelação para os nossos corações, mas a iluminação, ela está à nossa disposição. Olha, para que possamos buscar pedras preciosas, precisamos cavar fundo. Para que possamos buscar ostras maravilhosas e pérolas maravilhosas, nós temos que ir no fundo do mar. Irmãos, precisamos buscar na presença de Cristo, não comida arrebentada. Nós precisamos buscar na presença do Senhor algo novo que refresque, que alimente a nossa alma, o nosso espírito, para a diferença da sociedade, implantando a justiça e a equidade do Senhor. Glória! Em terceiro lugar, andai, o verso 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Irmãos, nós precisamos remir o tempo. Por quê? Porque Cristo está às portas. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Uma coisa que eu sempre, quando falo sobre esse assunto de sabedoria, eu lembro que sabedoria o que é? Sabedoria é o conhecimento agregado à inteligência, como manipular o conhecimento e a graça de Deus. Então, conhecimento mais inteligência mais graça de Deus igual sabedoria. E nós precisamos buscar na presença do Todo-Poderoso sabedoria para implantar a justiça e a equidade de Deus nesta nação, nesta sociedade. Porque se nós andarmos com Deus, se tivermos sabedoria, com certeza não só remiremos o tempo, mas estaremos abençoando não só os que estão de dentro, mas também aqueles que estão lá fora. A igreja, o povo, as pessoas, a sociedade, elas querem ver em nós justiça e equidade, e isso com certeza será feito através da sabedoria de Deus que está em nós. Aleluia! Em último lugar, para que possamos implantar a sabedoria, para que possamos implantar o reino de Deus, como já está implantado em Cristo, mas para que a justiça e a equidade de Deus seja manifesta no tempo presente, nós precisamos ter palavras sempre agradáveis. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje em dia a nossa guerra, a nossa luta está no campo da comunicação. A nossa guerra, a nossa luta está no campo da informação, no campo das letras, no campo
da diversidade de comunicação, vídeos, etc. Então, nós, como igreja, como pastores, precisamos ter entre nós palavras agradáveis, palavras temperadas com sal. Irmãos, às vezes as nossas palavras entre nós são muito ríspidas. As nossas palavras com o nosso cônjuge é muito ríspida. As nossas palavras com os nossos filhos são muito ríspidas. As nossas palavras com os nossos membros e congregados são ríspidas. As nossas palavras com a sociedade têm sido palavras ríspidas. Mas para que possamos implantar a justiça e a equidade de Deus, precisamos ter temperança nas nossas palavras, salgá-las com sal e ter palavras agradáveis, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, e que possamos responder a cada um como convém, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Que possamos implantar, que possamos implementar, melhor dizendo, a justiça e a equidade do Senhor. Primeiramente, orando, perseverando em oração, com ações de graças. Em segundo lugar, orando pelas autoridades, para que haja